Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar sobre um quadrinho que é um daqueles que você fala, nossa, eu me arrependo por não ter lido antes, né? A gente vai falar sobre East of West, um quadrinho aqui autoral de Jonathan Hickman, Nick Dragotta e Frank Martin. E sim, se você conhece, esses dois últimos nomes, Nick Dragotta e o Frank Martin, um colorista brasileiro, estão trabalhando atualmente em Absolute Batman. Então você já sabe que do lado da arte vai ser uma obra sensacional. E com o Hickman, que também é muito conhecido ali na Marvel, você sabe também que o roteiro vai ser muito bom. E essa história é muito bacana. Eu não fazia ideia do que esperar aqui. Eu achava que ia ser tipo um faroestezão meio esquisito. Sério, eu não sabia nada de East of West. E que bom que foi assim, porque eu me surpreendi demais com o mundo que nos foi apresentado aqui. Bora falar desse quadrinho hoje. Bom, East of West, ele já parte de um conceito muito curioso, que já me surpreendeu. Logo no começo já me surpreendeu. Os Cavaleiros do Apocalipse. Basicamente a gente vai ter aqui um fim do mundo e os 4 Cavaleiros do Apocalipse, muito bem conhecidos, né? Eles vão causar esse fim do mundo e eles estão aqui preparados e organizados para fazer com que tudo aconteça como deve acontecer. Então você tem um mundo que ele já nasce de um conceito muito legal, que é o Hickman aqui, ele pegou acontecimentos históricos do mundo, como a guerra ali nos Estados Unidos contra os indígenas, a invasão ali nas terras indígenas, os nativos nos Estados Unidos. Ele transforma toda essa coisa, ele pega personagens como Mao Tse Tung, se não me engano, e ele vai adicionando camadas, porque são 3 personagens importantes na história, que eles juntos formaram uma profecia conhecida como A Mensagem. E eles não se conheciam, e aí é aquela coisa, o quadrinho ele fala que você tinha esses personagens soltando as suas falas e ninguém entendia nada até o ponto que juntaram tudo o que os 3 falaram e formou a mensagem. Algo que poderia ser entendido e a profecia dos fins do tempo, a profecia que levaria ao apocalipse de acordo com o planejamento dos 4 cavaleiros. Mas em determinado momento da história, e a gente percebe isso no começo, mas a gente entende um pouco mais da ruptura no meio da história aqui, a gente vê que os 4 cavaleiros são 3. A gente não tem os 4 cavaleiros juntos. E eles mesmos se espantam e ficam, ué, por que a gente tá em 3? E aí a gente vai descobrindo que existiram conflitos entre 3 deles e 1. E esse 1, ele tá vivendo uma vida ali que ele não quer pensar nesse fim do mundo, no apocalipse. Ele se apegou demais à vida terrena, à vida na Terra, aos seres humanos, e aí eu não vou elaborar em relação a isso, mas a gente vai descobrir algumas coisas no quadrinho que vão ser revelações muito chocantes e muito incríveis também, que vão explicar a motivação desse cavaleiro que se recusa a contribuir para o apocalipse. E aí os outros 3, eles vão começar uma caçada a esse quarto e tentar frustrar os planos, tentar capturar. E a gente descobre que existe uma certa sociedade secreta que é formada por grandes líderes ali desse mundo, dessa sociedade diferente, porque, como eu disse, o que o Hickman fez aqui no roteiro foi pegar acontecimentos históricos, mudar esses acontecimentos, e aí a gente tem uma sociedade completamente diferente, evoluída tecnologicamente e tal. A gente tem uma dinastia chinesa do Mao Tse Tung ali em São Francisco, se não me engano, que eles têm todo um território deles. Então a gente tem muita coisa diferente acontecendo aqui. A separação mesmo de países, de territórios, de líderes mundiais e esse tipo de coisa. Você tem tudo isso aqui, que é uma das coisas que eu mais gosto do Hickman, que é essa capacidade de criar mundos. Então é um quadrinho que ele é simples no seu conceito. A gente tem uma profecia, o mundo vai acabar, tem os 4 cavaleiros do apocalipse, só que aí um deles resolveu se revoltar contra os outros 3, ele quer seguir o próprio rumo, enquanto os 3 querem impedir que esse quarto atrapalhe, talvez, o fim do mundo, atrapalhe o apocalipse. E aí você vai ter diversos conflitos, a gente vai conhecendo os personagens ali que são envolvidos nessa sociedade secreta que tem como objetivo garantir que os planos dos cavaleiros
aconteçam como tem que acontecer e que o mundo seja destruído segundo a vontade deles. Então a gente vai ter esses caras e a gente vai ter o quarto cavaleiro tentando descobrir coisas da sua vida que foram tomadas dele. E a gente vai ter diversas revelações, momentos emocionantes, momentos que vai te fazer suar frio e ansioso esperando uma cena, alguma coisa acontecer. East of West é uma grande obra que mostra tudo que o Hickman, como roteirista, sabe fazer de melhor, que é criar mundos, criar ambientes, criar histórias, e tudo tem sido muito curioso até agora. Eu não tomei nenhum spoiler de East of West, eu conheço muita gente que leu, e todo mundo elogia, eu não conheço uma pessoa que às vezes leu East of West e falou, nossa, achei uma porcaria. Porque o Hickman, ele tem um pouco de às vezes, no meio do caminho, por exemplo, igual aconteceu com os X-Men, ele largou o osso, óbvio, por tretas com a Marvel, e acabou largando a mão. Mas aqui, como a gente tem East of West, uma obra autoral, os autores, o Hickman, o Dragotta, o Frank Martin, eles têm o controle total de tudo que acontece na obra. E eu acho que isso é fundamental para fazer a obra caminhar do jeito que tem que caminhar. Então, durante essa primeira edição, a gente vai conhecendo personagens, a gente conhece territórios, a gente vai conhecendo os dois lados desse conflito que está prestes a explodir, enquanto a gente caminha para o fim do mundo e vai vendo a cada capítulo e a cada página a profecia da mensagem começando a se cumprir. E aí eu falei bastante do roteiro aqui, talvez pareceu confuso, mas é porque o quadrinho ele tem bastante desses conceitos diferentes do Hickman, que é aquela coisa que tu vai pegando enquanto tu lê, sabe? Se você não tem um caminho te guiando 100% sobre os contextos do mundo, sobre as coisas, não. Mas você tem um quadrinho que a cada página que você lê, você vai começando a juntar as pecinhas na sua cabeça e vai entendendo relações de personagens, acontecimentos, frustrações, os problemas que foram causados entre eles e mais coisas desse tipo. Então é um roteiro contado de uma forma diferente, mas não é nada muito extraordinário que você não vai entender, tá? Com certeza você consegue entender, sem problemas. E falando sobre a arte, Nick Dragotta e Frank Martin, como já provaram agora em Absolute Batman, que eu não conhecia o trabalho deles juntos antes do Absolute Batman, mas a gente tem aqui uma arte muito legal. Eu gosto dos traços do Dragotta e também gosto bastante das cores do Frank. Acho que o Frank ele consegue fazer uma colorização muito bacana. Pô, olha essa cena aqui, galera. Pô, eu acho que os dois eles funcionam muito bem. A gente tem duplas de artistas, de desenhistas e coloristas que fazem muito sucesso, né? Acho que a gente pode pensar aí no Frank Martin, com o Nick Dragotta. A gente pensa no casal aí, Bill Xevely e Matt Lopes, que estão sempre trabalhando junto e é sempre fantástico. Você consegue ver a sintonia ali nas cores, é tudo muito bonito, tudo muito bacana. Então você tem muita coisa interessante, muita coisa legal e que funciona. A obra funciona e você valoriza essa parceria, porque fica tudo muito mais interessante. East of West é uma surpresa. Eu confesso que é uma surpresa. Porque eu não esperava gostar tanto. A ponto de eu terminar de ler e eu mandar mensagem para um amigo meu falando assim, cara, eu preciso comprar o resto. Porque eu preciso terminar isso. É muito bom. É muito bom. A arte é boa, as cores são boas, gosto das cores do Frank. E o roteiro do Hickman é o Hickman com a sua grande criatividade, sua mente que pensa em muitas coisas, consegue trazer momentos históricos e mudar esses momentos históricos nesse universo para criar coisas novas, e isso funciona de um jeito muito legal e muito interessante. Todos esses três caras incríveis, sensacionais, fazendo um quadrinho autoral. Não tinha como dar errado. E não deu. Não deu errado. East of West é muito bom. E você precisa ler. Você precisa ler. Pode tirar um tempinho. Acho que, se não me engano, são 6 edições aqui no Brasil lançadas pela Devir. Tô atrás aí pra comprar a segunda edição pra continuar lendo. Mas, sério, você precisa ler. Porque quando você tem artistas desse calibre fazendo um trabalho autoral, a gente para, lê e aplaude. Então é isso, galera. Isso é East of West. Um baita quadrinho, uma baita obra, muito legal, muito divertido, e é aquele quadrinho que, como eu disse, como você tem um mundo sendo criado aqui, você tem uma história muito interessante que você fica curioso para saber o que vai acontecer.
você vê todas as tramas acontecendo, e aí conforme vai rolando algumas revelações, você vai vendo as coisas se conectando, você fala, meu Deus, cara, meu Deus! Tipo, toda vez que você chega num ponto que você fala, pô, legal, resolveu esse problema aqui, agora é só alegria, vamos correr pro abraço, felicidade, e aí não. Aí o roteiro, ele vem, ele chacoalha, ele troca a percepção que você tinha sobre dois personagens, o jeito que eles interagem, é outra interação, é aí você entende motivações, você entende o passado e você entende porque as coisas são como são. Então é uma obra que ela te surpreende a cada coisa que você olha, a cada página que você vira, você se impressiona com o mundo que foi criado, com a relação complexa dos personagens e com uma história que é muito, muito, muito promissora e eu espero não ficar decepcionado com ela. Então é isso, gente. Esse foi East of West. Eu tenho que agradecer aí você que usou o seu tempinho para assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Mas não esquece, por favor, de deixar o seu like, deixa o seu comentário. Você já leu East of West? Você já ouviu falar? Você já leu alguma obra aí do Hickman, do Dragota, do Frank? Você gosta aí desses artistas? Eu realmente... são aqueles caras que entram naquela sua listinha de favoritos. Esses caras, eles com certeza não estão lá. Estavam antes de East of West. E East of West gabaritou ainda mais eles na minha lista de favoritos. Então é isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Valeu!